Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de riscos. Eu vou colocar aqui no canal alguns vídeos gratuitos para vocês que ainda não são alunos do nosso curso, mas essas aulas também vão estar lá no nosso curso de Gestão de Processos e Risco pelos Indicadores, além de uma série de outros vídeos que não se encontram aqui no canal. Então se você quiser realmente aprender sobre o tema de gerenciamento de riscos, você precisa realmente adquirir o nosso curso, que o link vai estar na descrição. Eu vou gravar uma série de vídeos, eles vão estar postados aqui no canal ao longo dos próximos dias, tá? Eu vou estar postando aí para vocês. Eu vou postar para vocês ao longo dos próximos dias e eu espero que vocês se inscrevam se ainda não são inscritos. Por favor, deixem o seu like, compartilhe, comenta. Assim você nos ajuda a estar sempre aqui produzindo conteúdo para você, certo? Nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais teórica hoje, mas claro, também tem a parte mais técnica. A parte bem mais técnica mesmo vocês vão encontrar lá no nosso curso, mas alguns temas eu vou liberar aqui gratuitamente para vocês no YouTube, tá bom? Então a gente vai começar conceituando os aspectos de risco, que tipos de risco existem, para vocês começarem a serem introduzidos esse tema para quem ainda não tem vivência no assunto gerenciamento de riscos, ok? Inicialmente é importante entender que um risco ele é classificado como um evento do qual você tem um certo nível de incerteza, tá? Então a expressão risco ela vai estar sempre vinculada à ideia de incerteza. Ou seja, você não sabe se algo vai acontecer ou não, você tem uma perspectiva disso acontecer ou não. E a partir daí, o risco ele vai começar a te ajudar a classificar essas incertezas que você vivencia, tá? Tanto pode haver incertezas para o bem como para o mal. Normalmente aquelas incertezas que vão te fazer algo positivo, né, nós enxergamos como oportunidades. Já aquelas que você tende a ter um aspecto mais negativo, nós vamos enxergar como risco de fato, tá? Então nós vamos ter esse elemento, risco, que é um elemento que ajuda a classificar as diferentes incertezas que nós temos na gestão de um negócio. Apesar de ser aplicável para a vida também, tá? Mas que a gente está pensando realmente em gestão empresarial, tudo bem? Então, é importante compreender que o risco ele vai ser medido a partir de duas variáveis. Nós vamos ter, saindo aqui do nosso risco, duas variáveis muito importantes. O impacto e a probabilidade. E aqui vai uma dica importante para quem quiser estudar aí de forma mais aprofundada o assunto. Além dessas duas variáveis, também se trabalha com algumas outras hoje em dia em modelos um pouco mais avançados. Normalmente nas consultorias a gente acaba trabalhando com esses modelos mais complexos, né, em que nós adicionamos também aqui a velocidade e a assertividade. É possível trabalhar com essas quatro variáveis, tá? No nosso curso e também na grande maioria do mercado se trabalha normalmente com essas duas variáveis, é o que a gente vai focar aqui. Apenas a título de informação, essas duas também acabam sendo utilizadas em alguns modelos um pouco mais complexos, tudo bem? Então eu vou apagar essas duas aqui embaixo e vamos começar a compreender um pouquinho melhor sobre esses elementos, tá? Quando nós olhamos aqui para o nosso risco, é importante compreender que todo risco tem um impacto em probabilidade, e que dependendo dos níveis de impacto, dos níveis de probabilidade, você vai dar uma criticidade diferente para esse nível, para esse risco, né, em questão, tá? Então, por exemplo, se o impacto de um risco, né, for uma perda de 50 mil reais, ou 50k, né, como a gente costuma falar, 50 mil reais, com certeza esse risco vai ser bem menos relevante do que um risco que pode gerar uma perda de 500 mil reais, certo? Você consegue ver que há uma diferença lógica entre esses dois, tudo bem? Só que tem uma situação, né? A chance desse risco aqui de cima acontecer é muito grande. Vamos imaginar que a probabilidade do primeiro risco, que a gente vai chamar aqui de risco A, e aqui embaixo seria o risco B, vamos dizer que a probabilidade do risco A é igual a 5. Dá uma nota aí um pouco mais elevada para ele. Enquanto a possibilidade do risco B acontecer é 2. Tá? Eu tenho uma probabilidade maior de aqui acontecer do que esse. Consequentemente, a chance de eu perder os 50 mil nesse risco aqui é muito maior do que a chance de eu de fato vir a perder os 500 mil reais aqui. Se acontecer, eu vou perder todos esses 50 mil, ok? A relação de impacto e probabilidade diz muito sobre o nível de risco em questão. Se esse risco aqui que nós estamos avaliando, ele é mais grave ou menos grave do que outro. Por isso é importante você compreender que existem esses dois elementos. Tanto a probabilidade quanto também o impacto, tudo bem? A relação desses dois, o produto deles dois, é o que nós vamos chamar de nível de risco, ou NR, tá? O que é o NR então? É o impacto vezes a probabilidade, tá?
O impacto vezes a probabilidade, a relação dos dois, o produto dos dois, vai ser o nosso nível de risco. Tá? E nós vamos ter diferentes níveis de risco. A gente vai classificar um pouco mais à frente, vou falar um pouquinho mais aqui, mas se você quiser saber mais uma vez, lá no curso você vai encontrar um conteúdo um pouco mais detalhado, tudo bem? Nós temos aqui, portanto, duas variáveis muito importantes de compreender, impacto e probabilidade. Tá? Existem formas diferentes de mensurar isso, existem formas diferentes de você apresentar isso, e há muitas metodologias no mercado para essa situação. Dependendo do tipo de risco, inclusive, os cálculos vão mudar bastante, tá? Para você, por exemplo, ter uma probabilidade um pouco mais assertiva. A gente vai falar sobre isso no outro vídeo, tá? E o impacto também. Muitas vezes nós pensamos no impacto apenas a nível financeiro, mas você tem que entender que às vezes o impacto financeiro ele é simplesmente um impacto final de algo maior que aconteceu anteriormente. Imagina, por exemplo, que você tem uma loja no centro da cidade e aquela loja, todo ano você sabe que no inverno tem inundação, existe um risco de você perder o teu estoque, tá? Se houver uma inundação muito grande esse ano, lá no centro da cidade que você mora, pode ser que você perda o estoque inteiro. Ou que no mínimo você passe alguns dias sem funcionar, porque você tem lá aquela situação, né, do risco das chuvas todos os anos estarem ali destruindo, né, parte da cidade, ou mesmo inundando a parte da cidade que você está. E como consequência disso você deixa de vender, porque as pessoas não vão sair para fazer compras no momento em que você está lá tendo inundação, tudo bem? Ou seja, esse é um tipo de risco, você tem uma probabilidade quase certa de acontecer, né, porque normalmente chove todo ano, né, e em alguns locais alaga realmente todos os anos, é normal isso acontecer, infelizmente, né, por problemas diversos que não cabe aqui a gente falar. E aí nós temos a situação em que você pode ter um impacto um pouco maior, um pouco menor, né, você pode perder uma parte do estoque, pode não perder o estoque, mas pode perder muitas vendas em decorrência disso, né, pode ter que fazer manutenção predial adicional em decorrência disso, e esse transtorno operacional que te dá a ocorrência dessa chuva, ele por si só já é um impacto. Okay? Você, por exemplo, ter que ficar com a loja fechada por 3, 4 dias por causa da chuva, é um impacto. Você pode transformar esse impacto numa medida financeira? Sim. Você pode, por exemplo, dizer num cenário desse, que aqui, digamos que seja esse risco A aqui, né, de você ter perdas financeiras em decorrência da loja estar fechada por causa de uma chuva, você pode dizer que esse risco aqui, ele te gera um transtorno financeiro, um transtorno operacional, primeiramente, né, de estar com a loja fechada por até 3 dias. Por até 3 dias, loja fechada. Ok? É um transtorno operacional. E você pode dizer o seguinte, beleza, mas o que é que significa para mim 3 dias de loja fechada? Bom, se eu vendo em média, por exemplo, né, 10 mil reais por dia, é uma conta bem fácil, né? Eu tenho 10 mil por dia, vezes 3 dias, que dá igual a 30 mil reais de vendas perdidas. Tá? Se esse risco se materializar, eu posso perder 30 mil reais em decorrência do efeito das chuvas que vão me fazer fechar a minha loja por esse tempo. Ok? Wellington, mas como eu sei a chance disso acontecer? Bom, a probabilidade, como vocês podem ver, é um evento sazonal, né? A questão das chuvas aqui. Então existe uma chance muito grande de acontecer, né? Principalmente se aconteceram alguns eventos extraordinários que podem aumentar essa probabilidade. Como, por exemplo, você mora numa região que tem inundação e recentemente houve obras próximo ou realmente no local. Essas obras podem ter, por exemplo, entupido ali as vias, né, que a água escorre naturalmente, e em decorrência disso você tem de enfrentar mesmo uma situação de inundação com mais facilidade, tudo bem? Isso é uma outra situação que a gente vai comentar lá no vídeo sobre probabilidade, que não cabe a gente falar aqui ainda, tá? Inclusive vou depois colocar alguns vídeos aqui de estatística no canal que vão ajudar os gestores e as pessoas que acompanham aqui o canal, que são gestores, né, a aplicarem um pouquinho mais as técnicas estatísticas na análise, não somente de risco, mas de gestão de uma forma geral, tudo bem? Então, só retornando aqui para o nosso princípio, risco é a medida de incerteza, você vai ter riscos diversos, a gente pode classificar em vários tipos diferentes. Risco tem 2 elementos, 2 variáveis básicas que você precisa dar atenção, impacto e probabilidade. A relação deles dois é o que a gente chama de nível de risco, tá? O produto dos dois, um vezes o outro. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu disser que o nível A, aqui, o nosso risco A, ele vai ter, por exemplo, um nível de impacto 4, né? E aqui seria um 5, eu desse essas notas, a gente daria que situação para aqui, né? Que resultado nós teríamos aqui de produto? Bom, deixa eu apagar aqui um pouquinho, ter espaço para nós escrevermos, apagar bem aqui. E nós vamos ver o seguinte, se o impacto de A, vamos lá, aqui ó, risco A, o impacto é 4 e a probabilidade
é 5. Bem aqui. O que é que vai acontecer então, né? Eu vou multiplicar aqui um pelo outro. E o resultado disso vai ser que o nível de risco dele é 20. Já a probabilidade do nosso risco B é 2, enquanto que o impacto é 5. Então, para o nosso risco B, tem um impacto 5 e probabilidade 2, o que dá um nível de risco 10. Tá? Esses números, como a gente cria eles, a gente vai ver em outro momento. Tá? Eu não vou aprofundar tanto, porque esse é um assunto mais complexo, isso realmente só vai ter lá no nosso curso. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito básico desses números aqui, como nós atribuímos esses pesos diferentes para o risco. Tá? Então, a partir daqui, nós podemos ver que o nosso nível de risco A, que é 20, ele é superior ao risco B, mesmo que o B tenha um impacto maior, tudo bem? Porque a probabilidade do A se manifestar é muito maior do que o B se manifestar. Pode ser que, por exemplo, o B aqui seja um incêndio, né? A chance de acontecer um incêndio no negócio, na empresa em questão, que está avaliando aqui uma loja, né, por exemplo, é bem menor do que você ter uma inundação na região, que normalmente aquela inundação já acontece, é uma probabilidade muito grande de acontecer. De novo, então a relação dessas duas variáveis aqui vão dar o peso desse risco, vão te dar o nível de risco, e é a partir daqui que você vai poder tomar medidas de controle para lidar com essa situação, ok? Esse é um exemplo bem simples, claro que a gente lida com riscos muito mais complexos do que esse, riscos associados à taxa de câmbio, riscos associados à taxa de juros, riscos associados à fraude, também riscos associados a falhas nas apresentações das informações financeiras, no reporte. Nós vamos ter riscos de diversas naturezas diferentes, riscos internos, riscos externos, de operações, riscos estratégicos e assim por diante, tá? E claro, isso é tema para outro vídeo, eu vou encerrando por aqui. Se você quiser continuar assistindo os vídeos, ao longo dos próximos dias eles vão sendo postados aqui no canal. E mais uma vez, se você ainda não é nosso aluno, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos digitais, né, nos nossos EADs, você pode se tornar um aluno também. Tem um link aqui na descrição do vídeo que vai te ajudar a compreender mais sobre esse assunto. É um tema muito importante que vai ajudar na sua carreira, ok? Muito obrigado pela sua atenção, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo.